coisa, Iraildo, que é a naturalidade com que algumas questões são tratadas, que eu me pergunto muito sobre essas questões. Principalmente, por exemplo, a gente acompanhou agora a formação de um novo governo, né, municipal. Então, o que a gente vê ali são... não só nesse governo, mas isso acontece em todos, né? Não estou falando de um governo específico, mas é o que acontece na política, né? Então você vê ali pessoas em busca de cargos, de pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para conseguir um cargo. Então as negociações que são feitas ali nos bastidores, as coisas que ocorrem nos bastidores, elas são tratadas com muita naturalidade. Então, são ações, às vezes, muito questionáveis do ponto de vista de ética, entendeu? De moralidade. Muito bem, mais um episódio do podcast Vida de Repórter, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que daqui a pouco eu digo, mas antes de falar da nossa convidada, eu queria contextualizar um pouco essa nossa conversa de hoje com algo que eu acho que é super importante. Há no meio jornalístico um vírus contagiante, do qual todos os profissionais apaixonados por esse ofício são contaminados. Este vírus não é a Covid-19, Fernando, e nem é o hábito comum de fazermos uma boquinha nas coberturas jornalísticas. É vírus bom, né? Faz. É vírus bom, né? Não é vírus ruim. É vírus bons. Ninguém é de ferro, né, Fernando? Afinal de contas, comer também faz parte. Mas o vírus que eu estou falando é tão determinante na vida do profissional do jornalismo que toma conta da nossa mente, do nosso corpo e também do nosso coração, como se fosse uma criptonita. Eu estou falando, Fernando, da adrenalina que dá em você fazer uma boa matéria, em ter uma boa informação. Esta substância é, sem dúvida, um dos principais combustíveis do jornalismo. Para falar desse vírus mortal, de todas as tretas, banquetes, riscos, angústias, verdades e mentiras, e como é fazer jornalismo político, politicamente correto, o nosso podcast de hoje do Vida de Repórter tem a honra de convidar uma das jornalistas revelações, pelo menos na minha cabeça, que não é mais revelação, mas já está aí há muito tempo, que trabalha todos os dias nessa lida do jornalismo político. Eu estou falando da Lídia Brito. Seja muito bem-vinda, minha amiga, nesse papo aqui que é muito descontraído. Como é que você está? Oi, Iraildo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz, Iraildo, de estar aqui, porque, na verdade, eu comecei com você. Como minha primeira experiência como jornalista foi ao seu lado, trabalhando. Tive essa experiência de trabalhar, de conviver um pouco com você. E eu sei que você é uma pessoa um profissional que tem esse vírus também, que é muito competente, é uma pessoa muito ética. Então eu aprendi, no início da minha profissão, aprendi muitas coisas com você, sou grata por isso e estou feliz, por isso que aceitei aqui o convite de estar participando aqui. Quando eu soube que era com você, eu já disse ok, nem pensei duas vezes em participar. Muito obrigada. Felicidade estar aqui. Eu acho que é um grande reconhecimento pra gente, que a gente vai ficando velho, Lídia. E aí esse negócio de dar aula, de tentar ter ajudado alguém no início da carreira, é uma felicidade muito grande, né? Fazer com que você, num nível muito mais elevado do que o meu e do Fernando aqui, né, Fernando? Com certeza. Que a gente traga você para um papo como esse. Eu fico realmente muito, muito feliz, né? E fico bem grato mesmo pelas palavras que você está dizendo.
Mas, Lídia, tudo começou por ali, né? Naquele tempo ali, no governo do estado, na coordenadoria de comunicação. Mas conta um pouquinho dessa trajetória até chegar onde você está hoje. Olha, Iraído, foi uma caminhada aí de já tem alguns aninhos. Eu comecei no jornalismo ainda assim, como estagiária, né? Tentando me encontrar, saber ali com que era que eu me identificava, né? Eu comecei na coordenadoria de comunicação, né, social ao seu lado, quando você estava à frente de um trabalho, né, na coordenadoria de comunicação. Eu consegui ter esse contato com você, como eu disse, né, aprendi muito com você. Depois eu fui para o impresso. Eu trabalhei no jornal Meio Norte e eu entrei no jornal Meio Norte, eu fiz um teste para um caderno que o jornal, que nem existe mais esse caderno hoje, é um caderno que era chamado de suplemento. Era um caderno que tinha seis cadernos, toda semana era um tema, tinha moda, tinha festas, e aí eu comecei nesse caderno informática, então era uma coisa bem variada, eu escrevia matéria de tudo, praticamente de vários temas, e logo que eu entrei, a repórter que fazia política, ela pediu demissão. E aí eu, como estagiária, eu disse, quer saber, eu vou ver se rola essa história de política, se dá certo comigo. O jornal estava em busca de alguém, né? Eu era estagiária e eles queriam uma profissional. Né? E eu lembro que eu fui falar com a Arimateia, né? A Arimateia Carvalho, que é o editor do Jornal do Norte. Eu disse para ele, olha, eu não tenho experiência de nada, mas eu queria ter essa experiência, né? Para me ver se eu tenho alguma habilidade, me identifico com a editoria, né? Mas eu digo para você que eu não entendo nada, né? Quero aprender aqui. E aí ele disse, tá bom, vamos ver, né? Vamos fazer um teste. E aí eu comecei na política, então, e eu tô até hoje. Então, assim, no começo foi um desafio, porque eu era realmente uma pessoa que estava na universidade, era estagiária, não tinha muito aquele conhecimento, nem do próprio fazer jornalismo, e muito menos da política, né? E a política é uma editoria que é uma editoria complexa, né? Envolve muitos interesses. Então, você como profissional, você tem que saber lidar com aquele mundo, com aquelas pessoas que fazem aquele mundo, e você tem que se manter ético, se manter com aquilo que você acredita, né? Você como pessoa, você é um jornalista, mas como pessoa, né? Você tem aquilo que você acredita, os seus princípios, né? Então, você está ali lidando com um mundo que é um mundo do poder, né? Então, muitas vezes, aquilo que você acredita, os seus princípios vão contra, né, aquilo que você acaba vendo e vivenciando ali todos os dias naquele meio, né? E você tem que se manter firme né, diante daquilo que você acredita, para isso que ajuda você a se construir como profissional que você é, né? Então, é um grande desafio, né, isso. E eu estou aí ao longo dessa caminhada, né? Do impresso, eu fui para a internet, né? Comecei a trabalhar em vários portais e tenho aí já eu posso dizer uma longa experiência com portais, porque praticamente a minha vida inteira foi em portal, né? Então, assim, a minha zona de conforto no jornalismo é trabalhar, né, em portal. E aí depois eu fui para o portal Cidade Verde e, sem nenhuma pretensão, surgiu essa experiência na TV, né? Foi até um acidente, eu digo, um acidente de percurso, porque eu estava na minha zona de conforto, né? Ali muito bem no portal Cidade Verde. E o Elivaldo Barbosa sempre ficava incentivando, Lídia, você está sempre aqui, você conhece os fatos, você acompanha, por que você não vai comentar, você não quer participar comigo? E eu sempre dizia que não é minha praia, eu estou muito bem aqui no portal. E um dia acho que o Elivaldo faltou e o Joelson me convidou, né, para falar, porque o Elivaldo não poderia ir, e aí começou. E aqui eu estou hoje, né, no portal Cidade Verde, mas também fazendo uns comentários, participando
junto com o Elivaldo Barbosa, na TV Cidade Verde. Mais ou menos isso o resumo dessa trajetória. Olha, Iraildo, 10 anos. 10 Nossa, anos rápido, já. Né? 10 anos já dessa trajetória. Eu vou chamar aqui um especialista em química para talvez fazer uma conexão dessa química sua, Lídia, com o jornalismo. A química tem muito a ver com isso mesmo, Fernando? Dessa coisa? Rapaz, talvez eu não saberia dizer uma relação direta, né? Mas talvez o que você expôs aí na introdução já diz muito, né? Essa química que a gente sente que tem a ver com a paixão pela comunicação faz a gente meio que ser dependente, né? Tem um dependente químico, a gente é dependente de comunicação, a gente é dependente desse vírus que você falou. Ele é bom, ele é mortal, mas ele, como é que eu posso dizer, parafraseando aqui o Mário Quintana, né? A gente morre de amor, mas continua vivendo apaixonado, que é pela comunicação, né? Olha aí, tá vendo, Lídia? Como é inteligente. A química foi apenas um relance, né? Uma metáfora, né? Pra explicar, né? Lídia, acho que a gente também pode entrar um pouco na química, talvez na biologia. Você tem uma irmã gêmea, né? E aí eu tenho uma grande curiosidade, Lídia. É verdade que quando a gente tem um irmão gêmeo, a gente sente a mesma coisa que o outro está sentindo lá do outro lado? É isso mesmo? Olha, já aconteceu alguns episódios, tipo, eu já acordei à noite, sabendo que a minha irmã, ela é professora da Universidade Estadual e ela dá aula no polo da cidade de Picos, né? E nessa época, nesse dia, ela estava em Picos, né? E aí já aconteceu de eu acordar à noite sabendo que a minha irmã estava precisando da minha ajuda. Eu sabia que ela estava precisando de mim. E eu liguei e realmente ela estava precisando, entendeu? E assim, a gente é muito apegada, porque a gente foi criada junta mesmo, assim, de estudar na mesma escola, na mesma turma, de ter os mesmos amigos. Tanto que quando a gente entrou na universidade, a gente entrou para o mesmo curso, jornalismo e letras português. Só que eu segui com jornalismo e ela seguiu no mundo da docência, né? Ela é professora do curso de letras da Universidade Estadual, né? Mas tem, assim, não vou dizer que as pessoas perguntavam muito, se eu beliscar você, seu irmão vai sentir, não. Essa não. Eu fico imaginando se tu se apaixonar, será que ela se apaixona também? Não, né? Não, isso nunca aconteceu. Acho que pela mesma pessoa, não. Ainda bem, porque aí seria um problema sério, né? Não dá. Lídia, você lembra do primeiro texto de jornalismo político que você fez? Eita, Iraildo. 10 anos. O meu foi horrível. O meu não era jornalístico. O meu foi horrível. Depois eu conto, Fernando. Não, horrível. Não, mas foi muito engraçado, assim, a experiência. Eu não lembro o texto, mas eu lembro, assim, a experiência, né? Depois que eu pedi essa oportunidade, né, para fazer, para ingressar no time da editoria de política da Meu Norte, né? Tinha lá a Sávia Barreto. Eu comecei junto com a Sávia Barreto e o Efrem, né? Efrem Ribeiro, lenda do jornalismo. Então, eram nós três escrevendo para a editoria de política. E eu lembro que no primeiro dia foi assim, um grande sacrifício, né? Eu iria trabalhar no turno da manhã, meu horário seria de 8 horas a 1 hora da tarde, né? E eu saí do jornal 6 horas da tarde. Então, porque foi um grande desafio conseguir, porque a gente tinha uma meta, se eu não me engano, eu deveria deixar 4 matérias para o editor, né? Eita. Então, para conseguir essas 4 matérias, o primeiro dia como estagiária foi sofrimento. Então, eu saí do jornal 6 horas da tarde. Eu nunca me esqueci disso, assim, dessa experiência, mas foi assim, uma experiência maravilhosa, assim, incrível para mim. Fernanda, a gente faz um podcast por mês. Às vezes a gente nem entrega. Reclamando, né? Ainda não entrega. Vou te dizer, viu, Fernanda? Reclamando, mas essas coisas são boas porque elas acontecem justamente para mostrar o valor o quanto valem, né? Às vezes, talvez se fosse fácil, a gente não daria o valor necessário. E aí, esses esforços, esses desafios que a gente
encontra no caminho é o que faz a gente se fortalecer como profissional e dar valor àquilo que a gente conquista e aquilo que a gente tem. E às vezes, assim, quando acontece alguma coisa difícil na profissão, eu sempre gosto de fazer esse exercício de lembrar das coisas que já me aconteceram e aquelas que me marcaram muito, e foi muito difícil, foi muito complicado aquilo, porque aí eu vejo, eu já passei por isso aqui, isso aqui de hoje eu também consigo. Eu gosto de fazer esse exercício, assim, eu sempre gosto de lembrar que foi naquele momento difícil, foi naquele dia complicado, aquilo ali me deu um ensinamento que vale muito para hoje. Lídia, no dia 22 de outubro, olha só a precisão da produção. No dia 22 de outubro de 2019, eu não sei qual foi a hora, não colocaram aqui a hora, vou reclamar depois da produção. Você fez um post no Instagram que dizia o seguinte, abre aspas, são anos cobrindo política, mas algumas coisas ainda conseguem me deixar de queixo caído. Eu tenho uma grande curiosidade, Lídia, de saber quem é teu médico ortodontista. Olha, Iraildo, realmente na política tem muita coisa que a gente acompanha e que a gente ainda se surpreende muito. Como eu falei no início, né, é um ambiente de poder, né? Então ali os atores daquele ambiente, eles estão em busca de poder, né? Ninguém entra na política para apenas ser um coadjuvante, né? A pessoa quer ser ali o ator principal, né? Então e a gente, como jornalista, a gente fica acompanhando como essas peças vão se mexendo, né? Como essas pessoas elas vão usando ali das possibilidades dos instrumentos que elas têm em mãos, né, para conseguir alcançar esse objetivo que é o poder, né? Os partidos precisam estar no poder e os políticos, da mesma forma, né, para se manterem, precisam então estar ali no comando, né, nos cargos. Então a gente vê muita coisa, e principalmente jornalista que cobre o bastidor, assim como a gente, ouve também muita coisa que deixa a gente de queixo caído, né? E muito do que você ouve você não pode falar, né? Mas isso traz uma reflexão para você, né? Muitas vezes, porque envolve não só essa questão de poder, né, mas como você falou, no início você falou da questão de, quando a gente fala de jornalismo, a gente fala de sociedade, né? Então, todas as ações que são tomadas ali, cada voto que um deputado, que um vereador, ele dá numa sessão, ali ele está interferindo na vida das pessoas, né? Cada decisão que um vereador, o governador assina ali com a caneta dele, sanciona uma lei, aquilo ali interfere na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Muitas vezes essa interferência é boa e muitas vezes essa interferência é ruim, né? Traz prejuízos para a vida de algumas pessoas e ao mesmo tempo traz benefícios para as outras pessoas, né? E eu sempre, assim, quando tem a votação de alguma matéria que chama mais a atenção, né, da sociedade, que gera mais uma polêmica, mais redes sociais, né, e a mídia repercute, eu penso nisso, né, que ali não, porque às vezes a gente fica tão ali naquele mundo, tão envolvido com aquilo, né, de saber, fulano disse isso, fulano vai ser candidato àquilo, cicrano fez isso, mas aí eu fico pensando na consequência dessa ação, sabe, do fulano, do cicrano, e muitas vezes ali no dia a dia, você não tem tempo para parar, né, para pensar sobre isso, você não tem tempo muitas vezes para refletir, né, sobre essas questões. E eu fico com a boca aberta sempre. Mas assim, deixa eu insistir um pouquinho nisso aí, que eu acho que é importante. Tem algo assim que seja comum, que ainda te cause muita estranheza, que te cause
inclusive incômodo, na política? Tem uma coisa, Iraildo, que é a naturalidade com que algumas questões são tratadas e que são questões que eu questiono, que eu me pergunto muito sobre essas questões. Principalmente, por exemplo, a gente acompanhou agora a formação de um novo governo, né, municipal. Então, o que a gente vê ali são... não só nesse governo, mas isso acontece em todos, né? Não estou falando de um governo específico, mas é o que acontece na política, né? Então você vê ali pessoas em busca de cargos, de pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para conseguir um cargo. Então as negociações que são feitas ali nos bastidores, as coisas que ocorrem nos bastidores, elas são tratadas com muita naturalidade. Então são ações, às vezes, muito questionáveis do ponto de vista de ética, entendeu? De moralidade, e são tratadas com muita naturalidade. Então, às vezes eu pergunto, isso é ingenuidade ou é o quê? Mas eu acho que é a questão mesmo de princípio, sabe, como você foi criado, do que você acredita que é o certo, do que você acredita que é o errado. Então, isso, e quando você se depara com isso, por mais que eu esteja nesse meio há 10 anos, e eu já acompanhei a formação de vários governos ao longo desses 10 anos, e sei que todas as formações são dessa forma, eu ainda me incomodo da forma como as coisas são tratadas com uma naturalidade. É desse jeito, é a política e é assim que tem que acontecer. E dentro da política, isso não é visto como algo que não seja ético, é visto como algo da política, né? Como algo, algo natural, né? Faz parte do processo da política, né? E aí a gente lembra aqui até do Maquiavel, né? Que o Maquiavel, ele falava que você tem que analisar a política não como ela deveria ser, mas como ela é, né, na verdade. E esse como ela é que às vezes me incomoda muito ainda. Eu acho que por mais que eu passe mais uns 10 anos nessa profissão, fazendo essa cobertura de política, não sei do futuro, mas eu acho que eu ainda vou me incomodar com muita coisa ainda que eu ouço e que eu vejo acontecendo na política. Muito bom. Eu faço aqui uma aspas, não aspas, mas uma colocação do qual o Marcelo Canelas, que é um jornalista que acompanha, enfim, da Rede Globo faz muito tempo, e ele fala que quando o jornalista perde a capacidade de se indignar diante de determinadas anormalidades, ele perdeu o cargo, ele perdeu a função, ele perdeu a missão. E o que a gente sente, Lídia, daí talvez seja jornalistas como você e tantos outros sejam tão importantes para a sociedade. Porque se vocês perdem essa indignação diante do anormal, o que a sociedade vai ser, né? Qual é a esperança da sociedade? Afinal de contas, Rui Barbosa dizia que os jornalistas são os olhos da sociedade, né? São os olhos da nação. Então, assim, quero dizer isso para reforçar o quanto o jornalismo, seja ele na esfera política, social, enfim, é tão importante para a sociedade. E aí, eu fico mais curioso ainda por não acompanhar a política, assim, no ponto de vista jornalístico, acompanha a política como um cidadão, como alguém que quer se informar e tal. Mas tem muita fofoca, tem muita treta. Eu quero saber, Lídia, das tretas. Tem treta? Tem demais, Iraildo. No ambiente de poder, onde está todo mundo disputando o poder, o que não falta é treta, é confusão, né? E é o nosso grande desafio como jornalista, né? Você está ali no meio daquele ambiente, então você tem as fontes, né? Cada pessoa que passa uma informação, ela tem um interesse por trás daquela informação. Uhum. E quando o trabalho é o jornalismo político, aí é que realmente
toda a informação tem ali por trás uma gama de interesses muito grande, né? Então, é algo que você vai construindo, você vai criando essa experiência aos poucos, né? Porque para você tentar manter o seu trabalho com credibilidade, você tentar manter o seu trabalho com a maior verdade possível diante daquele ambiente, né, em que toda informação que vai chegar para você vai ter um interesse, vai ter algo por trás, e você vai ter que conseguir, como jornalista, cavar ali e tentar encontrar, eu não diria a verdade, né? Porque aí já entra uma questão filosófica por trás disso, se a gente for falar de verdade. Mas trazer aquela informação com a maior credibilidade possível para passar para a pessoa que está te assistindo, está te lendo, está te ouvindo, né? Ou para aquela pessoa que está acompanhando o seu trabalho, né? Então, e isso exige do profissional, exige muito trabalho, exige muita habilidade até, de você saber como chegar até as fontes e como construir a relação com as fontes. Eu acho que é um grande desafio. Assim, a minha experiência é com a política, né? Então, eu nunca tive uma experiência, por exemplo, na editoria de polícia, vamos dizer, né? Mas então eu posso falar da relação, de construir essa relação com a fonte na política, né? E é interessante, assim, eu sou mulher, né? Então, você chega como mulher, e aqui eu tô falando bem no começo, né? Você chega como mulher num ambiente que é um ambiente de poder. Ali, né, o ambiente político, né, os cargos são praticamente todos dominados por homens, como os homens também dominam a parte da comunicação que envolve a política, né? E ultimamente eu estava fazendo essa reflexão e fiquei até feliz, assim, porque eu estava contando nos dedos mesmo o número de mulheres que estão surgindo, né, e se destacando nessa cobertura política, né? E eu estava até conversando um tempo atrás com uma repórter que ela cobriu política boa parte da vida dela, e ela dizendo que ela fica impressionada, porque na época dela, né, as mulheres sofriam demais para fazer essa cobertura política. E ainda hoje, né, a gente passa por situações bem delicadas, bem complicadas, pelo fato de você ser mulher. Só o fato de você ser mulher, você já enfrenta uma série de situações que um homem que decide entrar naquele ambiente não vai enfrentar de jeito nenhum. A imagem de que você é um profissional, uma profissional, de que você é uma pessoa séria, de que você está ali para fazer o seu trabalho, e a relação que você procura com as fontes é apenas uma relação de jornalista e fonte. E isso, homens não passam por isso, entendeu? Você passa por isso porque você é mulher, e você tem que nós mulheres, todos os dias, nós temos que mostrar ali que nós somos realmente competentes, que nós entendemos, porque eles duvidam que nós entendemos de política. Ainda hoje, eles duvidam que nós temos capacidade de entender, que nós temos capacidade de comentar. E eu vejo isso não só com as jornalistas, mas eu vejo isso com as próprias parlamentares, sabe? As próprias mulheres que são políticas, elas sofrem esse mesmo tipo de preconceito. A capacidade da mulher nesse ambiente é o tempo todo questionada. Então, todo dia, quando eu saio da redação e vou para a rua, né, como a gente diz na linguagem jornalística, né? A rua, para a gente, no caso, eu sou jornalismo político, né? Então, a rua é a Assembleia, a Câmara, é o Carnap, é qualquer lugar que tenha política, é a rua para mim, né? Então, todo dia, quando eu saio da redação e eu vou para esse ambiente, eu tenho que ir e mostrar todos os dias que eu tenho capacidade de estar ali, que eu sou uma profissional, que eu tenho credibilidade, que eu sou ética, que eu estou ali para fazer o meu trabalho como profissional. Então, é um ambiente complicado. Mas eu gosto de desafios, eu gosto dessa dificuldade. Eu acho que é por isso que eu estou aqui há 10 anos
insistindo nisso, porque eu gosto vírus. mesmo. É o vírus. É o vírus, acabou. Esse vírus é danado, aí. Lídia, eu fico aqui pensando, e é impossível qualquer pessoa dizer que sente o que o outro está sentindo. O máximo que a gente pode ter, próximo disso, é empatia, né? Mas eu fico imaginando aqui, em determinadas situações onde eu já tive em coberturas jornalísticas, o desafio, de fato, que é para vocês. E, às vezes, bate aqui no meu coração uma angústia tão grande de que, às vezes, poucos homens estendem a mão para abrir portas. Muitos fecham portas. E aí, eu fico aqui me perguntando para você qual é o maior desafio nesse processo. Qual foi o maior desafio para alcançar o nível de confiança das suas fontes, já que sem elas, infelizmente, você não conseguiria fazer o jornalismo que você faz. Qual é o maior desafio até conseguir essa conquista da confiança da fonte? Eu acho que o maior desafio foi esse de você ir aos poucos se mostrando como profissional, né? A cada entrevista que você faz, né, a pessoa que você entrevista, ela vai querer ver ali depois, né, o que foi o resultado daquela informação que ela deu, né? Então, é você fazer o seu trabalho com o maior nível de credibilidade possível, buscando fazer de forma séria, buscando passar a informação com credibilidade, uma informação com o maior nível de verdade possível ali dentro daquele ambiente que você está envolvido. E, com certeza, essa construção dessa relação fonte-jornalista é um processo lento, pelo menos para mim, né? Outros colegas podem falar de outra forma, mas para mim foi um processo que foi devagar, essa questão de ter essa relação de confiança, e aí aos poucos você vai vendo, você vai conhecendo as pessoas e você vai sabendo aquelas pessoas que você pode confiar, né, dentro do possível ali, né, aquelas pessoas, confiar no sentido de que são pessoas que vão te passar informações sérias e que você vai apurar e você vai ver que realmente aquela informação se confirma, né, porque tem muita gente que chega com a informação e você vai apurar a informação não procede, né? Então isso você vai separando as pessoas, né? Então aí você vai criando o seu grupo de fontes, aquelas pessoas que são confiáveis, né? Que você pode ir atrás daquela informação, que realmente aquela informação procede, né? Então foi um caminho assim de construção mesmo, de desafio, né? E até mesmo de vencer até mesmo as minhas limitações como pessoa, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Então eu me coloquei e eu digo até que a minha timidez ela é meio doida, né? Porque assim, eu sou tímida, mas ao mesmo tempo eu escolhi jornalismo e escolhi me colocar num ambiente que você tem que se posicionar, que você tem que se impor. Então é uma timidez assim bem maluca, mas eu sou tímida. Você falou aí de duas coisas aí que são muito importantes. Confiança, né? Rapaz, quando o Fernando chegou para trabalhar lá na Conrádio, primeiro que ele não disse nada, né? Ele chegou lá e ficou um mês indo e sentando lá na cadeira e tava ali, né? E aí eu desconfiando também do Fernando, um químico, querendo fazer comunicação. Eu digo, será que isso vai dar certo? Então a relação de confiança, ele tem um processo ali do entendimento do outro, né? E aí eu fico assim, pensando como é que na tua cabeça é necessário para você, enquanto profissional, ter uma fonte de um político que nem é reto assim em tudo, né? Nenhum é reto, ninguém é reto em tudo. Mas tem alguns que são mais tortos, vamos dizer assim, né? E aí eu fico pensando assim, para a gente entender esse cara, a cabeça desse cara, porque eu preciso dele como fonte, deve ser um desafio, uma habilidade, uma coisa aqui dentro, mexendo no estômago, no coração e na cabeça, maluco, né? Isso é por aí, Lídia? Iraildo, realmente tem esse processo, né, de você conhecer ali as pessoas, atores que estão envolvidos aí nesse meio da política, né,
e você vai, então, vendo quem são as pessoas, no que elas, de fato, elas atuam, que interesses nessas pessoas têm quando elas vêm te passar uma informação. Algumas pessoas, você vai analisando, né, a personalidade, então você vê que algumas pessoas, por exemplo, toda informação que essa pessoa te traz é apenas para enaltecer a própria pessoa. Isso na política tem muito. Então, aquela determinada pessoa vem sempre em busca de você para te dar uma informação, mas quando você vai ver, a informação é apenas para engrandecer aquela pessoa como um político, como um ator daquele meio. Então, você vai vendo quem são aqueles que, de fato, traz uma informação, porque realmente é uma informação importante, uma informação que tem relevância, mas ao mesmo tempo essas pessoas que trazem essas informações apenas para engrandecer, para se engrandecer, ao mesmo tempo essa informação também tem uma relevância, sabe? Porque aquela pessoa que vem, olha, eu vou ser candidato a deputado. E aí você pega essa informação, por exemplo, a pessoa chega, olha, eu vou ser candidato a deputada, aí você, é mesmo? E como é que está o partido, a construção dessa chapa? Aí você vai descobrindo coisas, tem um problema aqui, tem uma desavença, aí você vai, dessa informação, que seria apenas para enaltecer aquela pessoa, você vai encontrando outras informações e vai pegando ali a relevância daquela história, entendeu? Então, é preciso você estar muito assim, ligado, né? E você conseguir entender, às vezes, os interesses que tem por trás daquela informação, e se aquela informação se você achar que aquela informação não tem relevância, mas mesmo assim, lá no fundo, você pode ir conversando com outras pessoas, você vai questionando, levantando outros questionamentos, você acaba encontrando outras informações. Então, às vezes, é muito um garimpo, principalmente, né, nesse jornalismo que a gente faz, né, que é um jornalismo do dia a dia, né, todo dia. A gente tem que estar ali, tem que ter informação, né, tem que ter algo relevante para apresentar, né, para o público. Então, é um trabalho mesmo de garimpar, né? Um dia você chega e você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? É um garimpo meio que cruel, né? Porque é como você está dizendo, é o desafio de você, ao mesmo tempo, ter que meio que fazer uma limpeza daquilo que você está recebendo, mas também tem a cobrança de você entregar o resultado. E aí, se você não entrega o resultado, você é cobrado. Se você entrega qualquer resultado, você pode estar comprometendo o seu trabalho. E assim, não é um garimpo qualquer, né? É um garimpo bem desafiador, é um garimpo bem cruel. Pode-se dizer que é cruel, né? Eu imagino a carga de energia que você tem recebendo esse tipo de informação, que às vezes você, sabendo o contexto inteiro, sabendo as outras histórias, a carga disso, quando você chega no final do dia, meu Deus do céu, eu não sei como é que às vezes aguenta o estômago e a cabeça de tanta coisa. A gente está falando muito de dentro, né, desse bastidor, desse cenário de dentro. Mas eu acho que tem aí um outro ator importante nesse nosso processo de fazer jornalismo, Fernando, que são as pessoas lá de fora. Aí a primeira pergunta que eu faço a respeito dessa temática é como é que o jornalismo consegue ajudar a entender a política? Essa é a primeira pergunta. Eu acho, Iraildo, que essa questão de mostrar o bastidor é muito importante. Para ajudar as pessoas nesse processo de entender o que a política é de fato, né? A gente deixar de tratar a política como aquilo que ela deveria ser e a gente analisar aquilo que de fato é, o que de fato acontece ali no dia a dia, né? Toda decisão, um voto de um deputado, de um vereador, tem ali uma história por trás. Tem uma gama de interesses ali por trás desse voto.
dessa decisão. Uma fala de um deputado na tribuna, uma fala de um vereador na tribuna, tem ali vários interesses. E a gente, quando a gente mostra o bastidor, muita gente critica isso, né? O jornalismo político tem aí muitos críticos, né, com relação à forma como é feito, mas eu acredito que no momento que você mostra, né, que aquele parlamentar, antes dele votar, ele recebeu empresários e esses empresários pediram para ele apresentar aquele projeto daquela forma como ele apresentou aquele projeto, de você mostrar que ele votou favorável àquele projeto, porque o partido dele é da base do governador, é da base do prefeito, e ele foi de acordo com o que o partido dele orientou. Então, é importante que as pessoas saibam disso, entendam esse bastidor, porque, infelizmente, no Brasil, né, a gente ainda não tem aquela educação política, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas desconhecem até o partido, elas não acompanham a votação, o resultado de uma votação, né? Não vão ali ver como é que seu deputado votou. Pouquíssimas pessoas fazem isso, e acho interessante o que muitos portais fazem, de fazer matérias mostrando, veja como seu parlamentar votou. Eu acho interessante isso, né? Principalmente nas matérias polêmicas, porque a pessoa por si só ela não vai entrar lá no site da Câmara e ver como foi que a pessoa votou. E a imprensa faz esse papel mostrando para ela, olha, seu deputado votou assim, aquele deputado votou da outra forma. Então, eu acho que é importante mostrar o que acontece no bastidor para que as pessoas possam entender o resultado final, né? Porque se você não sabe os interesses que aquele parlamentar tem, você não vai entender o voto dele. E não existe nenhum voto que a pessoa vota, eu votei pelo meu coração. Isso não existe, né? Não existe esse voto pelo coração. Existe um voto que está ali cheio de interesses por trás. E o cidadão tem que entender que interesses são eles. Então, muitas vezes as pessoas, mas vocês ficam com bastidor, mas é importante mostrar isso. Eu, pelo menos, a minha visão, eu acho, porque até como profissional, né, um dos desafios quando você vai escrever sobre algo é você entender como foi que se chegou àquela situação. Porque em política, uma decisão de hoje, ela está influenciada por uma decisão de 2010, por um acordo que foi feito em 2008. Então, aquele acordo de 2008, ele está influenciando hoje, na decisão que está sendo tomada hoje. Então, se você não tem, né, esse conhecimento, e se você não tem a oportunidade de entender mais ou menos o que está acontecendo, você fica meio perdido, né? E aí você vai achar que as pessoas fazem as coisas pelo coração, que o coração manda, pelo bem da nossa cidade. Agora é interessante, Lídia, porque assim, muitas vezes quem tá recebendo essa informação de como as coisas acontecem nos bastidores, elas meio que não compreendem. E aí eu fico me questionando como é que o comunicador, como é que o jornalista, ele vai colocar isso para as pessoas, não que se tenha que justificar, ou que se tenha que explicar, ou que se tenha mesmo que fazer isso, não saberei. Mas como que a gente pode fazer isso sem se comprometer? Porque colocar os fatos, os bastidores, como eles são, é válido, mas como é que eu posso fazer a coisa sem me expor, sem me comprometer como jornalista? Eita! A gente usa muito a técnica da informação de bastidor, né? Você explica, é uma informação de bastidor. De acordo com essa informação de bastidor, essa situação tal está acontecendo nesse momento, né? Porque e aí vem a questão da relação da fonte com o jornalista, né? Porque principalmente em política, você vai receber muita informação que a fonte vai dizer, olha, eu não posso aparecer porque isso vai me comprometer no partido. Eu não posso aparecer porque os meus colegas aqui do parlamento vão ficar com raiva de mim, porque eu dei essa informação. Então, e eles falam muito isso. Eu te dou essa informação, te vira aí, como é que tu faz para publicar?
para dar um jeito para isso aí ser publicado. Então, e você vai usando as técnicas que você tem, que a profissão te permite, para poder apresentar essas informações para a sociedade, respeitando, né, o sigilo ali da fonte que te passou, mas não deixando de tornar determinadas situações que são importantes, tornar essas situações públicas, né? Eu não compactuo muito com algumas coisas que são feitas com essa questão de bastidor, de mostrar algumas situações que eu não considero importantes, que eu não considero relevantes, né? Então, algumas situações que são mais para expor a pessoa, aquela pessoa envolvida naquela situação, e não pela informação, pela importância da informação, mas sim para expor a pessoa. Então, eu não gosto muito disso. Eu prefiro as informações, que são informações que elas são importantes de serem divulgadas, porque elas têm uma relevância. Eu acho importante que as pessoas saibam que aquilo ali está acontecendo, que aquela negociação foi feita, que aquele acordo foi feito, que aquele acerto está sendo ali discutido nos bastidores. Agora, não aquelas informações que são para expor a pessoa, para muitas vezes ridicularizar a pessoa. Eu, como profissional, eu não gosto desse tipo de informação. Eu prefiro deixar passar ou trabalhar essa informação de uma outra forma do que expor a pessoa em si. O Caco Barcelos, outro dia, estava na Globo News, já tem alguns anos isso, e a Cantaneide, acho que é esse o nome dela, que é uma comentarista política, ela teve uma treta lá entre os dois. E o Caco se dirigiu ao vivo para ela dizendo o seguinte: olha, esse jornalismo declaratório que muitas vezes alguns colegas fazem, ao invés de ajudar, atrapalha. E aí eu sei que você também é uma comentarista e já colocou aqui vários cuidados que são necessários para você emitir determinadas informações, passar determinadas informações, usando, obviamente, todas as técnicas e as possibilidades do jornalismo. Você já falou isso. Mas no momento que a gente está vivendo hoje, que tem muita coisa que a gente está vendo nitidamente que é errada, não foge, não dá vontade de fugir um pouco apenas dessa utilização do que lhe cabe enquanto profissional para poder fazer, eu não diria declarações, mas afirmações em cima de determinados fatos que nitidamente são errados para a sociedade, que nitidamente são prejudiciais para a sociedade? Sim, eu acho que o jornalismo, Iraildo, do dia a dia, é um grande questionamento. É uma profissão assim, eu nunca tive outra profissão, então eu não posso falar das outras, mas eu sei que o fazer jornalismo dia a dia é você se questionar constantemente. Você passa 24 horas por dia se questionando da forma como você está fazendo. Eu acho que você nunca vai se sentir, poxa, esse dia aqui eu acertei tudo, hoje eu fui completa como profissional, hoje eu fiz tudo da forma certa. Não, porque é algo que envolve muitas questões, envolve muitos interesses, envolve o interesse da empresa que você trabalha, envolve o interesse da editoria, da sua especialidade. Então, são muitos interesses ali envolvidos e você, como pessoa, você está ali no meio daquele monte de interesse e tem os seus interesses. Então, e você vai todos os dias lidar com isso. E você todos os dias coloca a cara a tapa e todos os dias está sujeito a julgamentos, a críticas, a questionamentos, a pessoas julgando você. Às vezes eu acho muito interessante isso. Às vezes eu escrevo alguma coisa e eu abro na rede social e tem uma pessoa dizendo: porque você é petista, não sei o que, no seu texto que eu escrevi. Outra pessoa: porque você é bolsonarista. Então as pessoas vão julgar você pela lente dela. Né? Não tem jeito. O mesmo texto, uma pessoa viu ali que eu escrevi como petista e outra pessoa me viu como uma pessoa que defende o governo Bolsonaro, né? Então,
é esse questionamento constante, né? 24 horas por dia eu estou me questionando com relação a isso, e eu vejo que tudo, como profissional, eu vejo que tem muito assim, eu diria assim, como uma questão de fases. Você vai, como profissional, vivendo várias fases, entendeu? E você vai se construindo em cima disso, você vai analisando, olha, eu acho que hoje essa postura poderia ser diferente, eu acho que amanhã eu poderia pegar essa informação e trabalhar de uma forma diferente. Então, e no jornalismo político tem muito esse questionamento sobre essa questão de ser um jornalismo declaratório, de ser, e eu já ouvi uma pessoa falando, porque o jornalismo político no Piauí está acabado. Então, eu respeito, na opinião, eu sou uma pessoa assim, muito cabeça fria, aberta com relação às opiniões. Eu não fico irritada porque uma pessoa fez um questionamento dessa forma, mas a pessoa questionando a forma como o jornalismo político é feito, e eu acho isso muito válido. Eu faço esses questionamentos todo dia, e eu falo isso aqui não é de boca para fora, não, é verdade mesmo. Isso é teu termômetro para tentar fazer algo de novo todos os dias, pelo visto. Eu gosto de dentro na profissão, porque assim, eu sou a pessoa jornalista, mas eu estou numa empresa de comunicação, né? Então, como jornalista, eu tenho que me adequar às regras editorial, que a gente chama, né? Às regras daquela empresa que eu trabalho, né? Então, eu não posso ir ali dentro, quando eu estou ali dentro da empresa, quando eu estou usando os meios que aquela empresa me concede para que eu faça o meu trabalho, eu não posso tocar, né? Então, mas existem os meus desejos, as minhas ansiedades como profissional, e ao longo desses 10 anos eu fui buscando os locais onde de alguma forma eu iria conseguindo aos poucos atender alguns desses meus desejos e expectativas como profissional, ou seja, fazer aquilo que eu acredito que é o correto dentro da minha profissão. Eu já passei por alguns lugares que eu decidi sair porque eu vi que, cara, essa linha editorial aqui não é para mim. Eu não sou dessa linha de editorial de ataque, sabe? Eu não me identifico com essa linha que a gente vê muito no jornalismo político. Essa linha de você atacar a pessoa. Eu não me identifico com isso, entendeu? Eu me identifico com a linha editorial que busca a notícia, que busca o fato. Então, é uma construção. Eu me vejo muito em construção. Eu ainda não me vejo como uma profissional que possa dizer, olha, é uma profissional completa, é uma profissional formada. Não, eu me vejo numa construção constante. Você acha que pelo fato de boa parte da imprensa hoje, ou ao longo dos últimos anos, ter se colocado apenas como a noticiadora, a que colocou as notícias, você acha que isso, de certa forma, não despertou o monstro que existe hoje contra o próprio jornalismo, que é o monstro que diz que o jornalismo errou? Será que tem a ver isso do jornalismo ele ter só noticiado e hoje ele tá meio que recebendo algo de ruim de volta? Aliás, Lídia, deixa eu complementar essa colocação do Fernando, porque ano passado, e foi apresentado agora recentemente, um relatório da ABRAGE, né, que é a Associação Brasileira de Jornalistas, e nesse relatório, ano passado, 2020, o Brasil bateu o recorde de ataques, violência contra jornalistas. Recentemente aqui no Piauí, vou misturar tudo aqui e você desenrola aí. Faz igual a informação que tu recebe toda embolada e tu desenrola. Recentemente aqui no Piauí nós tivemos 2 jornalistas que foram presos, né? 2 jornalistas, inclusive um deles muito mais ligado à questão política, que são colegas, enfim. Para responder essas questões, isso que está acontecendo, o que você visualiza
de fato, do que está acontecendo? São os jornalistas que estão errados? São as pessoas que não entendem o jornalismo? Ou são quem tem poder, né? Vou colocar aqui 3 situações para você destrinchar. Ou são aqueles que têm poder, que estão utilizando resquícios de informações contra a profissão ou contra os profissionais? Como é que tu avalia esse contexto todo? Olha, Iraído, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né, o jornalismo está muito em xeque, né, está sendo muito questionado, né, e o jornalismo político está no meio disso porque a gente está vivendo um momento de instabilidade política, né, a gente está passando por uma crise sanitária que está trazendo consequências para a economia e que isso traz consequências para a política e traz consequências para tudo na nossa vida, e o jornalismo está no meio disso e sendo bastante questionado. E tem uns dias atrás eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, e a conclusão mais ou menos que eu cheguei é que a gente está vivendo um momento extremamente importante para o jornalista, para o jornalismo. É um momento, eu acho que esses momentos de questionamentos, esses momentos de ataque, esses momentos de crítica, né, esses momentos de dificuldade, eles ajudam que a gente pare e reflita. Porque quando está tudo bem, você não vai parar para refletir, né? Nesse momento de dificuldade que você vai parar para refletir sobre o seu trabalho. É quando você faz um determinado texto e alguém te ataca, é que você para olhar aquele texto e analisar por que essa pessoa está me atacando aqui. E isso ajuda na sua construção como profissional. E eu acredito que esse momento que o país está vivendo e esse momento que o jornalismo está vivendo, em que ele é questionado por todos os setores da sociedade, o próprio meio político ataca o jornalismo, ataca o nosso trabalho o tempo todo, os setores da sociedade estão ali atacando o nosso trabalho o tempo todo. Isso está fazendo com que nós, profissionais, com que nós, jornalistas, aqueles que estamos no batente todo dia, possamos nos questionar sobre o nosso trabalho, sobre qual é a função desse trabalho. Né? Eu vi recentemente uma pessoa dizendo, e já uma pessoa com muita experiência, essa pessoa dizendo: eu acredito que o jornalismo, ela disse mais ou menos assim, acredito que o jornalismo ajuda a mudar o mundo, né? Então aí eu parei para refletir, né, sobre o que essa pessoa disse, e eu fiquei assim, será que é mesmo? Será que ajuda? Ou muitas vezes não ajuda, manter o mundo como o mundo está, entendeu? Eu faço muitas reflexões e eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é muito importante para isso, entendeu? Eu não vejo isso como um momento ruim. É difícil você trabalhar com essa pressão, é difícil você trabalhar com todo o tempo as pessoas apontando o dedo, as pessoas esperando qualquer fala, qualquer palavra que você escreve ali para te atacar. É difícil, é complicado, exige muita habilidade, exige muita meditação. Você está muito tranquilo, mas exige com que você faça aquele esforço de se conhecer ainda mais e de tentar entender o que é que eu estou fazendo aqui, onde é que eu quero chegar, porque que todo dia eu acordo, eu venho para essa empresa para fazer esse trabalho, o que é que eu quero com isso, sabe? O que é que isso contribui? Eu acho que esses momentos de crise são importantes, e eu acho que o jornalismo está passando por um momento de transformação. As redes sociais nos mostram isso, né? As redes sociais estão contribuindo para esse momento de transformação. A gente ainda está aprendendo a lidar com as redes sociais e com o fato de que hoje qualquer pessoa produz notícia, né? Produz do jeito que ela quer. Então, são muitas questões que esse momento está trazendo para a nossa profissão. E nós, como profissionais, estamos sendo obrigados a nos questionarmos. Por mais que eu não queira me questionar, mas eu estou sendo obrigada a me questionar como profissional. Eu fiquei aqui pensando, Fernando, numa coisa que a Lídia falou há pouco, e eu quase acreditei, mas a Lídia me tirou o véu da cara. Naquele dia fatídico, um dia histórico, né, para o Brasil, que tinha alguns deputados na Câmara dos Deputados Federais
votando, entusiasmados, e alguns deles diziam: pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha avó. Alguns, inclusive, disseram: pela minha amante. E aí eu fiquei pensando aqui que era por amor. Não era não, Lídia, me enganei. Olha, Iraildo, pode ter ali um pouquinho de amor, 0, Tem que saber amor pelo quê, né? Tem que saber qual é o amor que eles falam. Pode ter um pouquinho de amor ali, mas tinha muito interesse partidário, muito interesse pelo grupo que queria chegar ao poder, muito interesse pelas as negociações que foram feitas, os acordos que foram feitos, para que aquele momento pudesse, de fato, acontecer, né? Então, é importante quando a mídia expõe o que aconteceu antes, quando a mídia expõe todos os acordos que foram feitos, quem conversou com quem deu a ordem a quem aceitou votar daquele jeito. Então, é muito importante, na minha visão, né? Eu estou falando aqui o que eu acredito como profissional, na minha visão, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso, né? Porque o amor, ele existe, mas nesse caso ele não é bem por aí, né, Lídia? Não está à frente das decisões, Iraildo. Muito bem. Lídia, tem política no jornalismo político? Tem, Iraildo, a política, ela está em tudo da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Tem política na nossa casa, na nossa relação com o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, com os nossos familiares, tem política. Tem política em todo lugar, tem política, né? Nós somos seres políticos, então tem política sim no jornalismo, né? Então a política, ela está em tudo que a gente faz, né? Nós somos seres que se relacionam, né? E esse ato de se relacionar é um ato político, né? Então, a política, eu vejo que ela está presente em tudo, né? E com certeza tem. Muito bem. Lídia, e quais os privilégios de ser jornalista político? Tem algum? Não, tem muito trabalho. Em tempos de 14 milhões de desempregados, isso já é alguma coisa, sabe? Já conta, né, Fernanda? Não, com certeza. É algo que a gente tem que agradecer todo dia. É verdade. Quando a gente faz nosso momento de agradecer, né? A quem acredita em Deus, né? Ou acredita em outros seres, né? Mas eu acredito, Iraildo, que no jornalismo ainda tem existe aquela questão da divisão das editorias, né? E tem aquelas editorias que são consideradas mais importantes, né? Dentro da rotina do jornalismo. Por exemplo, as empresas, elas vão investir em uma editoria de esporte e uma editoria de política, elas vão querer investir na editoria de política. Por quê? Porque o esporte, de alguma forma aqui no Piauí, falando da realidade do Piauí, o esporte ainda não traz o lucro esperado, né? Então, elas são empresa quer lucro, né? A gente não pode viver aqui na ilusão que porque é uma empresa jornalística, ela não está querendo lucro. É claro que a empresa está buscando lucro. E a empresa vai investir. Você abre um jornal impresso aqui no Piauí, as primeiras páginas são as páginas de política, né? E se eu não me engano, são 2 páginas de política, né? Então, e o fato de ser ali a primeira página já mostra que as primeiras páginas, né? Não a primeira, enfim. Mas as primeiras páginas já mostram que ali a editoria de política é o carro-chefe daquele meio de comunicação. Então, de alguma forma, dentro daquele meio, você acaba, como profissional, você acaba tendo uma posição melhor do que quem está numa editoria que é vista como uma editoria que não vai trazer muito lucro para a empresa, né? Existe isso dentro da empresa como em qualquer empresa de comunicação, né? Falando dessa questão. Você falou de uma coisa muito interessante, dessa coisa do poder do jornalismo, e eu acompanho um escritor há muito tempo, né, que é da área de comunicação, que é o Timothy Cook, e ele escreveu um livro chamado Governando com as Notícias. É um livro bem interessante.
Faz muito tempo que eu li esse livro. Esse livro foi publicado em 1998. E aí, nesse livro, Lídia, ele alerta principalmente para a influência que o jornalista exerce ou exercia no processo democrático, devido claramente pelo motivo do trabalho dele, né? Dele informar o público, dele informar as pessoas sobre os fatos políticos que acontecem. Duas questões vêm na minha cabeça. Você consegue perceber esse poder do jornalismo na democracia? E a outra questão é: os jornalistas são atores políticos também nesse processo, nesse contexto democrático? Olha, Iraildo, eu acho que no momento em que você trabalha com a informação e que você repassa essa informação para a sociedade, de alguma forma você está influenciando em como o cidadão, a pessoa que está assistindo, a pessoa que está lendo, ela vai refletir sobre aquele fato que está acontecendo. Quando você lê um livro, aquele livro, por mais que você discorde do que o autor escreveu ali, mas aquele livro ele acaba te ajudando a você fazer as suas análises, fazer as suas reflexões sobre determinado assunto. Então, quando você recebe uma informação, é claro que você vai processar aquela informação e com base no conhecimento que você tem, com base nos seus princípios, com base no seu entendimento sobre aquele assunto, você constrói o seu entendimento sobre aquilo, né? Então, é por isso que é importante a gente ter uma sociedade com educação, né? Uma sociedade que tem acesso às informações, uma sociedade que tem acesso aos livros, né? Uma sociedade que tem acesso a uma educação política em si. Então, o que a gente ouve muito falar, né, sobre essa influência do jornalismo na sociedade, sobre o jornalismo conseguir construir os fatos, né? E o que eu vejo, né, que o jornalismo ele é um instrumento, né, como eu estava dizendo, ele é um instrumento dentro de uma grande engrenagem, né, que envolve vários fatores, que envolve vários segmentos, que envolve vários meios, né? Então, o jornalismo ele tem a sua influência, ele tem, lógico que vai ter, né? Não vou dizer que não tem, claro que tem, o jornalismo tem sim, existem muitos estudos e pesquisas que provam isso, que o jornalismo tem sim a sua influência, mas a recepção e o que essa informação vai provocar na recepção, né, envolve aí uma gama de fatores, né, que você, como profissional, você não tem controle sobre isso, né? Então é por isso aquilo que eu estava falando, né? O mesmo texto, uma pessoa interpreta que eu escrevi com interesse, outra pessoa interpreta que eu escrevi com um interesse totalmente oposto ao da primeira pessoa, né? Então tem sim a sua influência, né? Mas envolve uma série de questões que o próprio jornalista não tem controle. A gente não tem controle nem sobre a informação, né, que a gente produz, imagine sobre o resto, né, que está ligado à consequência, né? Muito bom, gostei muito. E você colocou, só para acrescentar, acho que isso é muito importante, é que se nós tivermos cada vez mais uma sociedade mais educada, mais crítica, mais observadora do ponto de vista das informações e da própria educação, facilita muito o trabalho do jornalista, do jornalismo, porque essa interpretação tem de ser melhor, tem de ser mais criteriosa, não é? Acho que essa coisa que você falou dessa trinca, claro que tem o jornalista, tem o meio onde você capta as informações para fazer produto jornalístico, para transformar essas informações em notícia, mas também tem o outro lado, que é a sociedade. Lídia, estamos chegando ao final. Antes do final, tem mais duas coisinhas aqui. E eu queria saber se jornalista tem partido político, ou seja, será que tem partido o jornalista? Olha, Iraildo, eu posso falar assim por mim. Eu acho que conhecer o meio, né, ter aquela convivência, ter a possibilidade de acompanhar de perto como as decisões são tomadas, como as coisas acontecem, eu acho que isso me
me afastou de ter uma bandeira, entendeu? Isso me levou a não ter uma bandeira política. Isso me levou... E às vezes eu fico refletindo se é possível não se ter, né, essa bandeira. Mas eu digo no sentido de não ser aquela militante, né, aquela pessoa que é ali aguerrido, que defende aquele posicionamento político. Mas eu busco muito, e eu sei que é bem complicada essa questão, mas eu busco muito me manter o máximo que eu posso como uma observadora daquela situação, daquilo que está acontecendo, sem tentar me envolver, sem buscar ter nenhum tipo de paixão com aquilo que está acontecendo. É claro que eu sou um ser humano e eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas convicções, mas eu busco o máximo possível me colocar como essa observadora que está ali observando. E aí muitas pessoas falam, jornalista vota. Eu digo, olha, eu sou jornalista político, no dia da eleição eu estou trabalhando. Então, eu tenho... Eita, desviada, hein, Fernando? Vou por aqui. Eu tenho essa desculpa que jornalista político não vota, porque no dia da eleição a gente está cobrindo a eleição, está trabalhando, mas eu busco tentar fazer esse exercício, né? Mas eu sei que 100% é impossível, né? Lídia, estamos chegando ao final e a gente tem 2 quadros aqui para finalizar. Um quadro é um quadro chamado Tirando a Limpo. E aí a gente vai fazer aqui algumas perguntas. O que vier à sua cabeça, você responde de maneira mais objetiva possível, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: se você não fosse você, quem você gostaria de ser no mundo político? No mundo político, eu gostaria de ser um político comprometido com as causas sociais. Tem político bom, Lídia? Se tem político bom? Sim. Eu acho que tem muita gente que entra com desejo realmente de fazer algo, né? Tem muita gente que entra com desejo de dar sua contribuição, mas existe um sistema, né, muito corrompido, e essas pessoas elas precisam todo dia lidar com esse sistema, e aí é o grande desafio. Eita, nosso colega, né, Fernando? Que entrou agora, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Outra pergunta, Lídia, para a gente finalizar. Se um político lhe oferecesse um furo, uma informação muito preciosa que iria mudar o rumo da política no Piauí, e ele pedisse em troca uma nota a seu favor, a favor dele, na sua coluna, qual seria a tua resposta? Olha, aí essa situação acontece praticamente todos os dias. Todos os dias essa situação aí, ela acontece. E eu vou te dizer que eu já fui criticada até por colegas por causa disso, viu? Mas eu tenho me mantido firme até hoje e eu tenho dito não nessas situações, viu? Porque isso, eu vou alongar aqui um pouquinho. Fica à vontade. É algo daquilo que eu falei no início, de que coisas que são vistas como naturais, que eu questiono muito nesse meio, sabe? Isso aí eu questiono muito e eu estou indo contra a maré, me posicionando contra a maré em muitas situações. Eita, muito bom. Vamos lá. Terceira pergunta diz o seguinte: quando o político mente na sua frente, qual é a tua reação? Qual é os teus trejeitos? Tem alguma coisinha assim, tipo pegar no óculos? O que você diz? O que você faz? Como é que faz? Essa é boa, Iraildo. Porque tem uma amiga minha, jornalista, que ela diz que fica me olhando e ela diz que eu faço um bico. Ela disse, Lídia, tua cara, tu fez um bico pra pessoa. Eu sabia, Fernando,
Eu combinei com ela pra ela me beliscar agora, toda vez que eu estiver fazendo bico. A pessoa pode até mentir, mas ela vai perceber que ela tá mentindo. Até o momento dela vai ser o bico da Lídia. Agora eu fiquei pensando a Lídia. Fernando, imagina só a cena, a Lídia ali no meio, uma roda de políticos, né, tentando ali procurar uma informação e tal, e os políticos falando. Eu fiquei imaginando a Lídia com o bico toda hora, porque vai passar o dia com o bico nessa roda. Dá pra disfarçar mais que agora tá usando máscara, né? Aí dá pra... Mas eu combinei com a minha amiga, olha, quando você vê minha reação, me belisca, por favor. Entendeu? É legal isso. Lídia, indo pro final, que características você menos gosta em um político? Eu acho que é tentar transformar interesses pessoais, tentar passar que o interesse pessoal é um interesse coletivo, é um interesse da sociedade. Eu acho que isso aí que me incomoda muito. Você já foi usada, Lídia, de alguma forma? E soube depois? Iraildo, eu faço essa reflexão sobre essa questão de ser usado como jornalista, porque de alguma forma você é. Porque a informação tem um interesse, né? Então, quem passa aquela informação tem um interesse. E você tem o interesse de passar aquela informação. Então, você é usado e usa também, de alguma forma, né? Isso acontece. Eu acho que todos os dias isso acontece, porque existe ali uma gama de interesse por trás. E você, de alguma forma, você vai acabar passando aquele interesse daquela pessoa. Tudo bem. Então, no jornalismo político, você é usado, mas também usa um pouquinho, né? Porque você vai passar a informação, né? Tem que ter a informação. Muito bem, Lídia. Para finalizar, a política tem jeito, Lídia? Iraildo, olha, eu acho que tem. Eu vejo as pessoas chegando com vontade, essas pessoas, os novatos, né, que a gente chama, essas pessoas que chegam, alguns realmente têm uma causa, alguns têm realmente vontade, só que tem um sistema, né, que é um sistema que ele precisa ser reconstruído. E esse sistema ele não vai ser reconstruído apenas por quem é o ator político ali, mas é uma questão que envolve a sociedade como um todo, né? Envolve aquela questão da educação que a gente falou, envolve uma mudança na sociedade, né? Envolve questões éticas, né? Quando a gente fala da corrupção, é algo que a gente tem um meio político com corrupção, isso é fato. Né, as operações da Polícia Federal comprovam isso. Mas esse meio político é corrupto porque a nossa sociedade também é uma sociedade corrupta. Então é uma mudança, né? A sociedade vai avançando. E à medida que a sociedade vai avançando, eu acredito que a política vai mudando também, né? Esse fazer político vai mudando, vai se transformando. Eu tenho esperança. Esperança é a última que morre, né? Lídia, quero te agradecer demais pelo carinho de ter conversado com a gente. Muitos ensinamentos, muita coisa que a gente não sabia. Eu realmente pensava que tinha amor, né? Voto. Caí do cavalo aqui, né? E assim, esse programa, esse podcast, o Vida de Repórter, ele tem grandes patrocinadores, né, Fernando? Grandes patrocinadores. Então, o Fernando vai listar aí a lista Paga Nós. Quem é que vai pagar esse programa aqui em homenagem à Lídia? Hoje foi bem pouquinho. Todos os políticos do Piauí vão pagar. Pois é. Todos. Eu tinha considerado, né, colocar aqui a Assembleia, a Câmara. Manda a fatura. Karnak, mas eu acho melhor não. Não vamos se envolver, não. Não vamos se comprometer, não. A gente manda a fatura só pro Jornal Meio Norte, né, que foi onde ela começou. E pra TV Cidade Verde. Pronto. Muito bem. Mas eu não vou mandar nem pro Alisson, rapaz, lá da Secom. Devia mandar pro Alisson também. Não, né? Melhor não. Lídia, obrigado, amiga. Tenho, assim, um orgulho imenso de ver seu trabalho
aflorando e fazendo o bem aí. E eu fico muito mais feliz quando eu converso com essas pessoas que eu encontrei lá no início e que tem a postura que tem, que não deixou se corromper pelo sistema. A gente sabe que o sistema, às vezes, ele é perverso com a gente. E tem muitos colegas, infelizmente, que às vezes usam caminhos mais fáceis para chegar em algum lugar. E eu fico extremamente feliz, contente, muito entusiasmado com esse tipo de jornalismo que você tem feito e de que não perdeu a essência do que realmente a gente acredita como comunicação. Muito obrigado mesmo, viu, Lídia? Eu que agradeço, Iraildo. Foi um momento assim bem importante assim para mim fazer essas reflexões aqui. As suas perguntas me ajudaram aqui a ter esse momento para parar, fazer essa reflexão que geralmente a gente tem mais dificuldade de fazer na correria do dia a dia. Então eu agradeço muito pelo espaço e eu espero poder contribuir de alguma forma, né, com o pessoal da Conrádio, com os estudantes, né, que vão ouvir aqui. Então eu espero poder contribuir de alguma forma falando um pouquinho da minha experiência. Vamos conversar no privado. Por hora, Fernando, eu queria agradecer você também e dizer, Lídia, que a gente quer o Elivaldo, tá? Sim. Diz lá para ele que a gente quer ele. Tá certo, vou levar o recado. Tá bom? Fernando, obrigado. Foi bom demais hoje o podcast. Cara. Foi ótimo, foi excelente. Vou pedir para a Gildene me passar teu contato e aí a gente vai conversando, porque eu tenho umas propostas para você, para colaborar mesmo com a Conrádio, com conhecimento, com estudo, com cursos, tá bom? Acho que é legal. Valeu. Obrigada, gente. Um abraço. Foi ótimo. Boa sorte, bom trabalho. Aqui é pra eu só entro para falar besteira, não se preocupe. Fernando, deixa eu entrevistar o Fernando aqui, da gente começar. Assumir riscos não é apenas sobre procurar emprego. Também é sobre conhecer o que você sabe e aprender o que você não sabe. É sobre ser aberto para todas as possibilidades que o universo lhe deu hoje, agora. É sobre abrir a mente para ideias e pessoas. As escolhas que você faz, as pessoas que você ama, a fé que você tem. O que você diz e faz são o que irá lhe definir. Nunca fique desencorajado, nunca pense em desistir. Dê tudo de si. E quando você cair ao longo da vida, lembre-se, caia para frente. Escola Conrádio, inscrições abertas para o curso de Rádio e TV. Mais informações, 0 prestadora 86 99495 8096. Apoio, Sindicato dos Radialistas do Piauí.